Amigos do Mediadores Brasil, estou passando aqui para dar continuidade a essa série que nós estamos fazendo de entrevistas com pessoas influentes, pessoas que marcam a jornada da mediação no Brasil. E para nossa grande satisfação, para nosso grande orgulho, no dia de hoje, nós vamos receber nada mais, nada menos do que Quitéria Pérez. Doutora Quitéria, eu poderia lhe apresentar hoje aqui de várias formas. Falar da sua jornada enquanto juíza na comarca de Blumenau, falar das tantas pós-graduações que você tem no currículo, falar do seu mestrado, do livro que a senhora publicou, Vamos Conciliar. Todavia, doutora Quitéria Pérez, nós quando conversamos, quando falamos sobre mediação, nós falamos com pessoas. Então eu vou lhe pedir licença para lhe apresentar como Quitéria, essa pessoa a qual eu tenho, inclusive, tanto apreço, porque a doutora Quitéria Pérez é minha amiga pessoal. E essa mulher empoderada, que faz história no estado de Santa Catarina, essa mulher que nasceu em Umuarama, no Paraná, que veio tão cedo aqui para Santa Catarina, que entrou na faculdade de Direito, pasmem, com 15 anos de idade, é isso? É isso. E que Quitéria Pérez, a quem não sabe, é uma pessoa que, para qualquer compromisso que a gente chamar, para conversar sobre mediação, ela está sempre pronta, ela está sempre disposta, ela sempre acha um lugar na agenda. Então, nós que trabalhamos com mediação no estado de Santa Catarina, temos em Quitéria Pérez um referencial. Eu nem vou falar da minha visão pessoal, porque aí eu acho que eu não teria palavras, talvez, aqui para nomear tudo que Quitéria teve de importância na minha vida enquanto mediador, na minha formação. Mas eu falo aqui representando a todos os mediadores do nosso estado, porque sempre tivemos na sua pessoa, no seu olhar, um acolhimento, um olhar de cuidado, de zelo, porque compartilhamos algo que acreditamos, compartilhamos eu diria quase que essa missão que é quem adentra o mundo da mediação. Então, doutora Quitéria Pérez, ou Quitéria, quero lhe dizer que para nós do Mediadores Brasil é um grande orgulho podermos ter esse bate-papo, podermos ter esse momento. Inclusive, aqui já agradeço em nome de toda a equipe pela disponibilidade, pela sempre disponibilidade. E quero iniciar esse nosso bate-papo, então, lhe perguntando, tanto quanto quem é Quitéria Pérez, que posso aqui ter esquecido algumas coisas relevantes, também o que é mediação para Quitéria. Depois de tudo isso, eu preciso respirar bem profundamente, Henrique, para primeiro agradecer, né? Que oportunidade maravilhosa que eu tenho de estar aqui conversando com você, um profissional que eu tanto admiro, um mediador que traz uma história muito verdadeira por ser quem acredita na mediação e acredita no poder que as pessoas têm de lidarem com seus conflitos. Ouvir essas palavras tuas que trazem um pouco do resgate da minha história, e aí eu falo como Quitéria, por isso já te digo que fico muito à vontade para conversar assim contigo, é como receber um abraço, é como sentir um calorzinho no coração, e eu acho que esse tom, essa sensação diz muito com a mediação. Isso que nós estamos tratando, de reconhecer a história das pessoas, de falar sobre o que elas acreditam, e de dar oportunidade para que cada um seja aquilo que verdadeiramente é a própria resposta à tua pergunta. O que é mediação? Porque muito mais do que perguntar como mediar, que é a grande pergunta que muitas pessoas fazem quando procuram um curso de mediação, é importante nos indagarmos sobre o que significa a mediação para mim, para cada pessoa, para você que nos assiste, você que faz parte dessa grande equipe do Mediadores Brasil, dessa grande família, quando eu penso em todas as pessoas que estão nos assistindo agora, de qualquer lugar do mundo, porque talvez até ultrapasse as fronteiras do Brasil. Eu quero dizer que nós todos estamos promovendo uma busca, e é uma busca por algo que nós acreditamos, e vemos na mediação um modo de desenvolver essa habilidade
de lidar com o ser humano, sobretudo naqueles momentos em que o ser humano passa por um momento difícil, que é o conflito. Todos nós sabemos que o conflito marca as histórias de vida de uma forma muito singular. E os efeitos que ficam depois desse conflito, entre aspas, ter se resolvido, até porque muitas vezes, para muitas pessoas, resolver um conflito é engavetá-lo, é dizer, não falo mais sobre isso, não sei, ao modo de cada um, resolvido ou não, engavetado ou não, o conflito deixa marcas, deixa efeitos, e esses efeitos marcam muito a vida das pessoas. Então, respondendo sobre a mediação, para além de tudo aquilo que eu já falei, eu quero dizer que a mediação é um modo, a meu ver, muito legítimo, talvez o mais legítimo que eu consiga vislumbrar, que viabiliza a resolução das situações difíceis, não só conflituosas. Nós não precisamos ter um conflito aparente, bem delineado, bem demarcado, para sentarmos e conversar. Muitas vezes a gente pode conversar até mesmo para evitar que o conflito aconteça. E aquilo que acontece no ambiente de mediação pode se dar de modo preventivo também. Então, permitir que as pessoas envolvidas no conflito olhem para o seu problema, olhem umas para as outras, escutem umas às outras, tenham a oportunidade de fazer a palavra circular. E a partir de todo esse contexto, consigam juntas, não individualmente, juntas, identificar alternativas de solução e depois escolherem, nossa, é um processo verdadeiro de emancipação do ser humano. É de crença no potencial que ele tem, sim, de encontrar aquilo que habita dentro do conflito, que é a solução. Todo conflito tem dentro de si uma solução. Ela habita ali dentro, mas ela precisa ser encontrada. E esse processo de busca da solução requer muito do ser humano, principalmente paciência, respeito, tolerância, às vezes perdão, criatividade, enfim, simplicidade, aquilo que cada um de nós sabe que tem guardado dentro de si, porque todos somos humanos e, como tal, nós temos essa característica. Então, eu acredito muito na mediação, porque eu acredito no ser humano, Henrique. Eu acho que dessa forma eu consigo expressar o que sinto. Nossa, quanta riqueza, doutora Quitéria. Hoje eu conversava com uma mediadora aqui de Santa Catarina e perguntava a ela justamente algumas qualidades que o mediador precisa ter para talvez poder desempenhar de uma forma com maior maestria essa missão de mediar conflitos. E ela justamente me colocou algo que a doutora traz aqui também: acreditar no ser humano, acreditar na humanidade de cada um. E eu, inclusive, diante dessa sua fala, me traz aqui uma reflexão e eu gostaria de lhe fazer uma segunda pergunta. Doutora Quitéria Pérez é uma juíza, e tenho certeza que seria muito mais fácil até, ou muito mais tranquilo, ou muito mais rotineiro, prolatar uma sentença de um conflito. Todavia, não é isso que quem convive com a doutora Quitéria vê acontecer, porque tive a oportunidade de estar tanto tempo no gabinete com a doutora Quitéria e percebi que a senhora faz questão de compartilhar desse poder, instigando aquelas pessoas que estão ali numa audiência a que elas construam, sobretudo elas construam a própria sentença, dizendo o que é melhor diante daquele caso concreto. Então, nós que convivemos com essa juíza Quitéria, percebemos como isso é uma prática na sua vida. E aí eu lhe pergunto, o que lhe levou, enquanto juíza, a muitas vezes abdicar desse lugar de dizer o que deve ser feito e incentivar, ainda que isso lhe exija muito mais tempo, lhe exija muito mais esforço, talvez, trabalhar com esses jurisdicionados para que eles construam, então, a solução para aquele conflito que, de alguma forma, estão ali buscando uma resolução. Olha, Henrique, eu me vi muitas vezes pensando sobre isso, e a resposta que me vem à mente sempre
tem a ver com aquela busca que eu falava, só que a busca em relação à minha missão. E quando nós buscamos aquilo que nós viemos fazer no mundo, porque todos nós servimos as pessoas, servimos ao próximo de algum modo, por meio da profissão que exercemos, eu me dou conta de que tenho tranquilidade de relembrar as razões que me levaram a buscar a magistratura como essa forma de servir. E quando eu penso naquilo que me motivou a escolher a magistratura como missão, eu me dou conta de que o senso de justiça está muito presente, porque nós acreditamos que ao prolatar uma sentença, que ao encerrarmos um processo dessa forma, decidindo, a gente está fazendo o nosso melhor, julgando de acordo com as provas e aplicando o direito, na perspectiva de que vá contribuir de alguma forma para a solução daquele problema. Alguma forma que eu me refiro aqui é a forma que o legislador estabeleceu. Mas é claro que nesse contexto todo, que é muito diferente do contexto de abrir um código e ler as leis, de abrir uma doutrina e ler a interpretação das leis, muito diferente disso é a vida real. E todos nós que, por exemplo, cursamos direito, estudamos ao longo do curso sobre o que fazer, em que situações, e quando vem a vida real, a gente sempre se surpreende, porque a vida sempre traz um contexto muito mais delicado em alguns aspectos, diferentes em outros, porque na vida real, cada sujeito é diferente do outro, e cada história também é diferente do outro, e a mesma história vai se transformando dia a dia, pelo fato de que a história é escrita por homens, por seres humanos, e nós mudamos. E nesse contexto de profunda e constante transformação, eu me dou conta de que quando prolato uma sentença, nem sempre eu trago comigo a perspectiva de que aquela solução, por mais que adequada à luz da lei, adequada à luz da prova dos autos, ou seja, tecnicamente ok, que ela, quando encontrar a vida das pessoas, a vida real das pessoas, quando ela alcançar a vida dessas pessoas, às vezes eu digo quando ela tocar a pele dessas pessoas, porque não o coração também, possa não surtir esse efeito idealizado pelo direito e pelo sistema de justiça como um todo. E é aí que eu me dou conta de que a melhor solução será sempre não a solução que nós escolhemos para outra pessoa, nem a solução que o legislador entendeu como mais adequada. Claro que ele cumpre o seu papel quando elabora as leis e nós, o nosso papel de cidadão, quando respeitamos. E é necessário que assim seja, porque nem sempre a gente vai encontrar pessoas que, de uma forma respeitosa, olhem umas para as outras e juntas cheguem a um consenso. Então, para essas situações, a lei acaba sendo a única solução viável. Só que o percurso que nós fazemos até aplicar a lei, a meu ver, é muito curto, no sentido não de tempo. As pessoas aí podem pensar, como assim? O processo judicial demora tanto? Sim, eu sei, demora. Mas o que eu quero falar de um caminho curto é um caminho de persistência e de sensibilização em relação a outras possibilidades. E aí eu vejo que as pessoas muito rapidamente dizem, eu quero, senhora juíza, que a senhora decida. Às vezes, nesses momentos, Henrique, que você mencionou, quando eu estou numa audiência e converso com as pessoas, justamente falando sobre a importância de que elas olhem para o conflito e elas conversem a respeito disso, às vezes, na primeira oportunidade que a pessoa tem de falar, ela olha para mim e diz que prefere que eu julgue. Ou seja, ela tira o poder que é dela e entrega para o Estado. O Estado representado por mim, que a conheço restritamente em relação à pequena história da sua vida, pequena parte daquela história que é contada no processo judicial. Não sei nada além daquilo. Então, eu tenho para mim que nós desistimos muito rápido da tentativa de permitir que essa solução nasça, porque o nascimento da solução também requer um tempo próprio, que é o tempo da reflexão das pessoas, que é o tempo da maturação, delas próprias perceberem o que está acontecendo em suas vidas, por que está acontecendo em suas vidas e o que elas esperam que aconteça em suas vidas. Porque talvez a resposta sobre o que elas esperam que aconteça seja diferente, às vezes diametralmente oposta, daquela resposta que eu sei que o Estado vai dar por meio de uma sentença. Então, essa percepção sempre me acompanhou.
E aí, ao longo do tempo, prolatando muitas sentenças e olhando nos olhos das pessoas que chegam até mim numa sala de audiências, e eu digo assim porque muitas vezes o juiz prolata a sentença sem nem mesmo conhecer as pessoas envolvidas naquela sentença, sem mesmo ter a oportunidade de olhar em seus olhos, já que em muitos casos cabe o que a gente chama de julgamento antecipado do mérito, ou seja, o advogado traz a petição, o outro advogado se defende, há alguns atos processuais e o juiz prolata a sentença, sem que tenha uma audiência. E a audiência é o espaço de ouvir. Audire tem a ver com ouvir. E para ouvir, alguém tem que falar. E quem sabe, as pessoas mais privilegiadas do exercício da fala numa audiência, diferentemente do que muitas pessoas pensam, que seja o advogado, o juiz, enfim, as autoridades ou as testemunhas, talvez as pessoas que devam usar desse privilégio, primeiramente, sejam as próprias pessoas envolvidas. Então, ao longo da minha história, eu sempre reflito sobre o impacto da decisão judicial na vida das pessoas e sempre oportunizo, sempre, na medida do que for possível, dar a elas, as pessoas envolvidas, essa oportunidade de que elas se sensibilizem diante daquilo que acontece para terem a consciência do poder que elas têm em suas mãos, que é o poder de gerenciar suas vidas antes de delegar a terceiro. Esse terceiro aqui é o Estado, como eu disse, aquele que conhece muito pouco das suas vidas. Então, novamente resgatando aquilo que dissemos antes, quando falamos sobre a fé que nós temos no ser humano, eu tenho para mim que sim, um juiz, um advogado, um delegado, um defensor público, um professor, seja quem for esse integrante do sistema de justiça, essa pessoa que de algum modo conviva com outras, seja ensinando, seja mediando conflitos, seja julgando, seja defendendo seus direitos, quando esse profissional acredita no ser humano, naquela pessoa que está diante de si, normalmente ele tem espontaneamente a iniciativa de lhe dar o poder, lhe devolver o poder que é dele, para que ele sim diga o que espera. E sabe que falar sobre o que a pessoa espera também é difícil. Muitas vezes a gente pergunta e a própria pessoa não sabe, porque ao tempo, isso é muito curioso, vejam, já digo vejam porque sei que nós estamos aqui conversando com todas as pessoas que nos assistem, né? Claro. Quando a pessoa ajuiza uma demanda e delega ao Estado a solução do seu problema, é como se ela saísse de cena, porque agora ela espera o que o juiz vai dizer. Essa espera consome tempo, consome dias, consome meses, às vezes anos da sua história de vida, e que nunca vão voltar, porque nenhuma parte do tempo, nenhuma fatia do tempo volta. E ela acaba desperdiçando muitas outras oportunidades de vida em plenitude que ela poderia ter, se ela, ao invés da postura de esperar, assumisse esse papel ativo de se envolver no conflito de uma forma ativa e respeitosa para conversar sobre ele e para buscar uma solução. Eu digo isso porque o tempo de espera, mesmo quando a pessoa tem um processo ajuizado, pode ser aproveitado pelas pessoas. Por que não mediando? Por que que entre um ato judicial e outro decorre 6 meses, por exemplo, ou menos, né? Segundo o CNJ deveria ser até 100 dias, mas não importa o tempo que seja. Por que que nesse tempo as pessoas estão, como eu disse antes, esperando, assim, com seus braços cruzados esperando? Por que elas não poderiam estar conversando, estar refletindo sobre o que está acontecendo, estar usando conscientemente e construtivamente o tempo, que é esse tic-tac que vai passando a cada instante? É isso que eu me refiro. Então, o que falta é uma transformação de cultura mesmo, que, a meu ver, vem pela via da sensibilização. E uma experiência pelo Poder Judiciário pode ser, sim, Henrique, uma forma de viabilizar essa sensibilização. Por que precisa ser uma experiência fria, dura? Por que que as pessoas numa sala de audiência, quando eu permito que elas falam, quando eu convido a pessoa a dizer algo, por que ela olha para o advogado e diz assim, eu posso falar? Sabe? Eu, a titular do direito, o sistema de justiça existe para mim. Quando eu me refiro à pessoa, ao cidadão, ela pergunta se ela pode falar, como se ela tivesse em mente que não, aquele não é um espaço
onde vai circular a palavra dela, é como se ali fosse um espaço onde circulasse a palavra dos profissionais do direito. Puxa vida, então essa grande conscientização precisa acontecer para que essa cultura se modifique. E eu acho que a experiência de passar pela justiça pode ser uma experiência que permita isso. Por isso, em todas as minhas audiências, eu digo sempre que nós temos, por exemplo, audiência de saneamento, audiência de instrução, eu sempre coloco uma palavrinha antes, audiência de conciliação, saneamento e organização do processo, ou de conciliação, instrução e julgamento, de conciliação e justificação, ou seja, é como se eu estivesse dizendo para as pessoas, eu estou intimando, sim, para esta audiência e sei quais atos processuais tecnicamente tenho que praticar, mas antes nós vamos conversar. Então, esse convite fica sempre aberto para as pessoas. Doutora Quitéria, é impossível não vir à minha mente algo que tantas vezes lhe vi dizer e, inclusive, fazer um programa dentro da sua própria primeira vara civil aqui de Blumenau, que sempre é tempo de conciliar, né? É sobre isso. Penso que temos que nos conscientizar que, embora o conflito possa estar judicializado e embora ele possa já estar, inclusive, numa fase adiantada da tramitação processual, ou quem sabe já terá uma sentença prolatada e já estejamos na fase de cumprimento, sempre e ainda será momento sempre para o diálogo. Não precisamos ter necessariamente um artigo do Código de Processo Civil determinando que é aquele o momento e que, se não conversado ou não composto ali, nada mais poderá ser conversado e que aí teríamos que seguir a marcha processual. Claro, sempre podemos estar abertos e devemos estar abertos para o diálogo. E aí eu não posso deixar de lhe perguntar algo que é muito frequente aqui no Mediadores Brasil, inclusive porque não temos apenas mediadores que nos acompanham, mas também temos um grande número de advogados e, muito frequentemente, recebemos desses advogados questionamentos. E um dos questionamentos mais frequentes que temos recebido é: quais são os conflitos ou quais são os casos que devem ou que melhor cabem na mediação e aqueles que não cabem? Então, quero ouvir de uma juíza, com toda essa trajetória, com toda essa experiência, afinal de contas, a doutora Quitéria Pérez já está aí com 25 anos de magistratura, conciliando com essa magistratura uma experiência ímpar no mundo da mediação. Na sua visão, doutora Quitéria Pérez, quais são, então, os conflitos mais apropriados e menos apropriados, por assim dizer, para a mediação? Por mais que tenha uma resposta técnica, Henrique, para isso, e nós estaríamos falando sobre os direitos indisponíveis, né? Porque, segundo a lei, os direitos indisponíveis não comportam transação, então, sobre esses, em tese, não caberia mediação. Eu tenho refletido sobre isso que você me pergunta, porque cada vez mais é como se eu estivesse transpondo essa linha limítrofe entre o que pode ser mediado e o que não pode ser mediado. Então, se essa linha estava aqui, agora ela vai afastando, e hoje, o que eu sinto para te dizer é que todos os conflitos podem ser mediados, todos, a depender da disposição, dessa energia de vida que nós temos aqui dentro de nós, de que essa energia de vida que há em cada uma das pessoas envolvidas esteja sintonizada com a vontade de olhar para a situação dolorosa, que é o conflito, que angustia, e de buscar a compreensão necessária, e isso vai vir por meio da fala, daquela palavra que vai circular entre as pessoas, e logicamente da escuta também, para que elas busquem a melhor solução. E há um percurso entre o momento da dor e o momento do encontro da solução. Mas sobre a escolha dos casos, enfim, a identificação dos casos em que comportam mediação, eu explico por que eu trago essa resposta no sentido de dizer todos. Veja, como juíza, muitas vezes eu tenho refletido sobre os casos difíceis. Todos nós temos os casos mais difíceis, e nesses momentos, claro que eu paro para refletir sobre qual poderia ser a melhor solução.
E normalmente, Henrique, e você que nos assiste, eu me dou conta de que a resposta é a mesma, mediação. Então, como juíza, eu tenho encaminhado processos para mediação nas situações mais complexas, nos casos, inclusive, mais complexos. Então, e eu falo isso para além daquela situação que é rotineira, né? De designar uma audiência de conciliação ou mediação, então encaminhar o processo ao Sejusc para que eles o façam, o que acontece no começo da tramitação do processo, né? Nós sabemos que o CPC, desde 2015, o CPC 2015, trouxe esse momento da realização da audiência de conciliação e mediação, que é no início da tramitação. Então, a gente recebe a petição inicial e já encaminha para conciliação e mediação. Depois, se não tiver sucesso, no sentido de viabilizar um acordo, volta o processo e ele tem segmento com contestação e outros atos. Eu não me refiro a esse momento da conciliação ou da mediação no início da tramitação do processo por uma determinação do legislador. Não. Eu me refiro àquele processo maduro que vem tramitando, muitas vezes que já teve a produção de provas, e que eu percebo que a sentença ali vai ter um impacto de uma pedra. E se essa pedra cai numa relação entre pessoas que vão continuar convivendo, de alguma forma interagindo entre si, eu me preocupo com os efeitos dessa pedra, com o impacto que essa sentença pode causar. Então, em várias situações, eu tenho encaminhado o processo para mediação, às vezes até no final da tramitação. Eu falo, por exemplo, numa situação que envolveu um grande loteamento. Era uma situação irregular, com mais de 70 famílias que habitavam naquele local. E aí eu pergunto, será que rescindir um contrato que envolva tantas famílias com uma história de vida já consolidada, né, porque ali elas têm suas moradias, será que seria a melhor solução? Será que determinar que cada uma entre com uma ação própria de adjudicação, enfim, que cada uma exerça seus direitos, será a melhor solução? Ou será que se nós trouxermos todas as pessoas envolvidas para um ambiente onde nós possamos buscar juntos uma solução, será que nós não estamos mais próximos em perspectiva dessa possibilidade? E a resposta que me vem é sim. Eu me lembro de um caso em que nós tínhamos um conflito muito grande entre condôminos de um prédio, né, onde havia muitas unidades. E os conflitos eram tantos que um dia era um processo, depois mais um processo, aí se pedia a destituição do síndico, aí se pedia a anulação de uma assembleia. E eu fico pensando, enquanto o processo tramita, como é que as pessoas vivem quando estão fora daquele apartamento? Porque elas saem, elas se encontram no elevador, elas transitam pelas áreas comuns. Imagina você morar num apartamento e não ter a satisfação de sair para tomar um sol, porque possa encontrar A, B ou C com quem você está tendo uma demanda judicial, sabe? Então, em situações como essa, eu penso a mediação seria um bom caminho. Inclusive, nesse último caso que eu me refiro de um conflito entre condôminos, me surgiu a ideia de por que não realizar a sessão de mediação no mesmo salão onde eles realizam as assembleias, lá dentro do condomínio. Então, nós precisamos pensar fora da caixa, nós precisamos admitir que os conflitos acontecem em todos os lugares e que o diálogo vai ser sempre a melhor solução. E é isso que acontece no ambiente de mediação. Então, situações como essas que eu mencionei, de solução de sociedade empresarial, imagine enquanto os sócios estão discutindo questões judiciais, um muitas vezes pedindo o afastamento do outro sócio, como ficam as relações entre as pessoas que trabalham naquela empresa, entre os fornecedores, enfim, com todas as pessoas que, direta ou indiretamente, participam da vida daquela empresa, porque vai muito além da vida dos seus sócios. Então, nessas situações, eu penso na mediação. E eu posso estar falando de processos de altíssimo valor. E aí, quando eu me reporto à tua pergunta, eu penso, mas tá, Quitéria, e aqueles casos onde você está tratando de direitos indisponíveis, por que pensar na mediação? Veja, o problema, o conflito, a situação que vive em torno de um conflito, com todos os seus efeitos, inclusive emocionais, sociais, psicológicos, enfim, como eu disse, um conflito gera muitos efeitos. Eles vão para muito além da aplicação da lei naquele pequeno espaço em que a lei precisa ser aplicada. E eu uso aqui o crime como exemplo. Quando nós temos um crime,
É claro que nós não vamos mediar a aplicação da lei penal. Ok, neste campo da aplicação da lei penal, a lei será aplicada, para além daqueles casos onde, logicamente, o diálogo tem lugar, né? E aí eu estaria me referindo ao juizado especial de causas criminais, enfim, né? Eu me refiro aos casos de maior complexidade mesmo. Uhum. Então, que a lei penal seja aplicada, mas que, para além dela, os outros efeitos possam ser discutidos, possam ser refletidos pela via respeitosa da mediação. Então, se nós pensarmos nos efeitos da prática de um ato criminoso, eu penso que muitos deles podem ser melhor equacionados, melhor administrados, se houver diálogo, para além da aplicação da lei penal em relação ao crime propriamente dito. Isso valeria para tantos outros exemplos. Destituição do poder familiar. Claro que nós vemos que em algumas situações a lei vai ser aplicada pelo magistrado, porque alguns aspectos não podem ser, entre aspas, negociados. Mas os efeitos que ficam disso podem encontrar na mediação, sim, uma forma de serem amenizados, serenizados pela própria palavra, pela própria reflexão feita pelas pessoas envolvidas. Então, eu tenho para mim que a mediação, sim, encontra espaço em todos os ambientes conflituosos, ainda que em parte deles nós precisamos respeitar um espaço que apenas a lei pode acessar. Mas, para além desse espaço, há um campo vasto, e nesse campo a palavra tem lugar privilegiado. Nossa, doutora Quitéria, que olhar holístico, né? Que olhar ampliado que nesse bate-papo a gente acaba tendo e percebendo o quanto que a mediação ainda tem por crescer, quanto que ainda ela tem por se desenvolver. E aí eu automaticamente sou remetido a um outro questionamento, né? Tenho conversado muito com os meus pares, com colegas advogados, sobre a importância, inclusive, para o advogado na atualidade, dele utilizar a mediação diante, em especial, em algumas áreas que se atua, por exemplo, a área familiar hoje, né, é uma área que depende e tem grande é, fluxo, está diretamente associada à mediação, porque são conflitos que é aquilo que nós conversávamos. A sentença judicial vai cair como uma pedra, né? Não vai resolver. E o número de recursos sempre demonstram isso, né? Querem que o Uhum. judiciário dê uma resposta, que o Estado diga o que deve ser feito diante daquele conflito. Todavia, quando a sentença chega, há uma discordância e se faz recurso em cima de recurso, enfim. E a mediação vem exatamente no caminho contrário, né? Da gente achar aquele ponto de equilíbrio e é onde a gente percebe que, diante do compromisso, diante da participação daquelas pessoas na construção da solução, elas também automaticamente aderem àquilo que fica decidido. E nesse sentido, eu tenho conversado muito com os colegas advogados sobre a importância do advogado conhecer melhor a mediação e colocar a mediação no seu trabalho, na sua rotina, né? No seu portfólio, como algo indispensável hoje, inclusive muitas vezes para a sua própria manutenção, para a sua própria permanência no mercado. Então, eu gostaria que, no seu olhar enquanto juíza, aonde que a doutora Quitéria percebe que talvez o Poder Judiciário possa contribuir mais para o Instituto da Mediação e a advocacia? Porque sabemos que nós temos grande papel de fomentar, de caminhar, de conduzir o jurisdicionado para a mediação. Então, como que, em conjunto, o Poder Judiciário e a advocacia podem melhor encaminhar, mais contribuir para o fomento da mediação no Brasil? Hum. Henrique, enquanto você falava sobre o campo da mediação, me ocorreu que, antes de responder essa pergunta, né, mas complementando a tua reflexão, que o advogado, e não só o advogado, qualquer operador que integre o sistema de justiça, antes de mais nada, precisa trazer a mediação para dentro da sua vida como uma filosofia, para além do como fazer, do quando fazer, e claro que nós vamos sempre conversar sobre essas perguntas,
mas entender o que a mediação significa e por que eu estou escolhendo esse caminho do diálogo, diz respeito ao modo como a pessoa vê o mundo, diz respeito ao modo com que esse advogado, esse juiz, esse defensor, delegado, não importa qual profissional, né? O modo como ele se reporta às outras pessoas, o modo como ele conversa com a esposa ou com o esposo, com o filho, enfim, com a família, como ele lida com os próprios conflitos que o envolvem, né? Então, tenho para mim que a transformação vem a partir daí, que a mediação ocupa esse lugar de lente nas nossas vidas. E é por isso que nós acreditamos tanto, porque quando nós vemos o conflito a partir da lente da mediação, a gente percebe que o que nós víamos antes, sem essa lente, era muito embaçado, era muito não compatível com aquilo que as pessoas esperam quando buscam a atuação de um advogado, de um juiz, de quem quer que seja. Então, essa sincronia entre aquilo que a pessoa busca e aquilo que ela recebe, encontra muito mais amparo num ambiente onde ela participe da lapidação dessa solução, por isso que num ambiente onde ela participe da construção da solução, que é o ambiente da mediação. Mas então, falando sobre o papel do advogado e o papel do sistema de justiça, enfim, do judiciário, melhor dizendo, eu diria que é um papel coerente com o seu papel no mundo, com o seu fazer. Então, aí, neste momento, eu convido o advogado, se você que nos assiste é advogado, eu convido você a fazer o mesmo exercício que eu fiz um dia e que faço constantemente, que é o de olhar para trás, olhar para aquele momento em que você fez uma escolha. Você, primeiramente, dentre tantas opções, escolheu o direito para estudar direito, fazer a faculdade. Imagino que é porque se sensibilizava diante do injusto e buscava uma forma de servir, de contribuir para o mundo nesse sentido. E depois de ter cursado direito, você escolheu a advocacia. Por que escolheu a advocacia? Por que se mantém nessa escolha? Porque se verdadeiramente a razão dessa escolha tem a ver com a contribuição em relação à solução, ao equacionamento, na medida do possível, daquele problema que a pessoa traz até você, advogado, lembrando que a pessoa confia em você, porque o cidadão que procura um advogado, ele escolheu aquele advogado dentre todos os outros, ele teve uma escolha, e essa escolha legitima muito. Por exemplo, as pessoas não escolhem o juiz acessa o cargo por meio de um concurso público, mas o advogado as pessoas escolhem. Então, o papel do advogado é um papel privilegiado pela confiança atribuído pela pessoa que o constituiu. Então, nessa escolha que eu falava, tem esse compromisso de escutar a pessoa, de entender a sua necessidade e de viabilizar os caminhos possíveis para que essa necessidade seja atendida. Lembrando que a necessidade dela se contrapõe à de outra pessoa. E aí, a queda de braço vai fazer com que os dois braços se machuquem de algum modo. Então, vai exigir realmente de ambos os advogados, de ambas as partes, uma percepção do conflito dessa forma que eu menciono. Então, compreender o instituto da mediação é fundamental para que o advogado possa acreditar nele e trilhar nesse caminho. E aí fica uma ponderação de que nós vemos muitas críticas em relação à mediação e muitas delas fundamentadas, respaldadas em situações reais que não foram desejadas, que não foram esperadas, nem foram compatíveis com aquilo que verdadeiramente é a mediação. Então, nós todos estamos nos lapidando para melhorar o desenvolvimento da sessão, como pessoas, como mediadores, enfim, como profissionais. Mas muitas sessões, muitas audiências são chamadas de mediação, elas levam esse nome, mas, na verdade, o que se praticou ali não foi a mediação na sua essência. Então, eu desejo para cada um dos advogados que um dia eles tenham uma feliz oportunidade de conhecer uma mediação verdadeira. E eu tenho certeza que ele vai se surpreender para dizer, é isso, existe? É possível? Nossa, que verdadeiro isso, que potente esse meio de acessar em cada sujeito o que ele espera daquela situação e de trazê-lo para a construção desse caminho da solução junto com o advogado. Não é separado, não é cada um fazendo uma parte, é todos fazendo juntos, porque cada decisão que o cidadão vai tomar,
muitas vezes, ou quase sempre, tem um efeito jurídico. E aí ele vai olhar para o advogado e vai perguntar quais as consequências jurídicas, e o advogado vai trazer o esclarecimento necessário para que, bem informado, ele possa melhor decidir. Então, o advogado integra a mediação, ele faz parte, ele é necessário para que tudo isso aconteça bem. Em relação ao Poder Judiciário, eu diria que nós temos um caminho longo a fazer, e é um caminho que não, muitas vezes não se identifica com a pura e simples obediência à lei. O legislador disse, deve haver uma sessão de mediação após a petição inicial. Ok, vamos designar a sessão de mediação, mas sem compreender o que verdadeiramente é? Será que os juízes sabem o que significa mediação? Ou sabem o conceito da mediação dado pelas obras? Porque o conceito é um conjunto de palavras que explica algo, mas ele não permite que a gente sinta. Quando a gente está envolvido no ambiente da mediação, a gente sente. O coração pulsa mais forte em alguns momentos, a gente percebe e sente alcançado pelas emoções das pessoas envolvidas, de todas as pessoas. Então, é um espaço onde a energia circula e a gente percebe um movimento ali, um movimento de ideias, um movimento de dores, um movimento de angústias, um movimento de buscas pela via da criatividade em torno de alguma solução. Então, a vida está em movimento quando as pessoas estão mediando. E a mediação pode ser um processo não restrito a uma sessão, pode compor várias sessões, pode ser um percurso, né? No curso do qual as pessoas vão se transformando até encontrar a solução possível. Mas os magistrados precisam conhecer, então o papel do Poder Judiciário, a meu ver, é sim trazer essa conscientização e, por que não, uma sensibilização também junto aos juízes, para que os juízes compreendam melhor e participem desse processo, não como mediadores, mas participem como observadores, como entusiastas dessa crença no ser humano de que eu falava. Porque também o magistrado, quando escolhe a magistratura como caminho, ele tem essa crença natural no ser humano. Só que, às vezes, de tanto trabalhar, de tanto prolatar sentenças numa velocidade rápida e com tanto trabalho, a gente acaba, muitas vezes, se afastando do lado humano para nos aproximar do lado jurídico, técnico, porque muitas vezes esse lado é mais compatível com a alta produtividade que nós temos que ter. É como se dissessem assim, para si próprios, né, justificando essa conduta, não dá tempo, não dá tempo de conversar, não dá tempo, nós temos que agir rápido, temos que produzir tantas sentenças para alcançar uma estatística superior ao ingresso do mês passado, enfim, né, as lógicas das metas, né. Eu diria para você, Henrique, para todas as pessoas que nos assistem, que o tempo é relativo, muito relativo, porque esse tempo que eu não invisto, eu não digo perco, eu invisto num ambiente de diálogo, na mediação, durante a tramitação do processo, eu posso perder como poder judiciário na fase recursal, na fase que vem depois, que é o cumprimento de sentença, e talvez por isso nós temos hoje o poder judiciário composto por 1/3 dos seus processos como sendo execuções. Talvez essa resposta em números já explique por que as pessoas descumprem tanto as decisões judiciais, a ponto de nós termos que exigir o cumprimento por meio da execução, né, que é a fase de cumprimento. E por que uma fase de cumprimento é tão difícil de ser bem-sucedida? Claro, a outra parte está resistindo. Então, essa resistência explica o sentimento que habita nas pessoas após a prolação de uma sentença ou de um acórdão. Então, acho que todo esse conjunto, inclusive de números, né, extraídos das estatísticas, e também de um olhar resgatando a razão que levou cada um de nós a escolher a carreira que escolhemos, como advogados ou como juízes, para perguntarmos se o que estamos fazendo hoje é compatível, está em sintonia com a razão que nos motivou a fazer essa escolha. E se tudo isso que nós estamos testemunhando acontecer em relação ao aumento do número, da litigiosidade altíssima que temos e do descumprimento das decisões judiciais, da dificuldade que temos em fazê-las cumprir, não seria uma grande razão para nós revermos a nossa própria conduta e, por que não, revermos a nossa própria filosofia de vida, né?
o modo como cada um de nós vê a vida nesse contexto de conflito, que é o contexto onde todos nós estamos inseridos profissionalmente, né? Trabalhamos com o conflito, é como se ele fosse a nossa matéria-prima. Então, são essas reflexões que me levam a pensar, Henrique, que nós temos uma longa jornada, mas o que me anima é acreditar que nós estamos em movimento. E tanto tenho convicção disso que nós estamos aqui hoje conversando e que você está nos assistindo. Então, se isso está acontecendo e é real, nós estamos em movimento, porque nós estamos questionando as nossas antigas certezas e, quem sabe, dando espaço à dúvida, para que por meio dessa dúvida, que pode ser uma frestinha, assim, pequenininha, por onde entra um feixe de luz bem pequeno, venha ali um insight que nos mobilize em direção a um outro caminho, que nos leve para outros cenários, que não esses que nós estamos inseridos, que estamos testemunhando e sofrendo seus efeitos. Uau! Pois é, doutora Quitéria Pérez. Uma vez lhe ouvindo, me recordo das suas palavras, que entre medicina e direito, uma que trata da dor física e uma que trata da dor da injustiça, e que você ainda tinha uma certa dúvida de qual das duas carreiras, qual das duas profissões você ia buscar, você em algum momento disse: não, eu vou para o direito. Então você fez uma escolha de alguma forma, através da sua jornada, e em especial enquanto juíza, cuidar para que essa dor da injustiça, de alguma forma, fosse diminuída, fosse amenizada. Mas sabemos que muito recentemente aí, e eu falo um recente, não tão recente, porque sei que já estás aí na reta final, a juíza Quitéria Pérez vai buscar o curso de psicologia, que me parece, inclusive, que já estás aí quase que em fase de conclusão. E aí eu te pergunto, o que levou você, nesse momento, depois de 25 anos de magistratura, a buscar na psicologia? Nossa, Henrique, engraçado que essa busca pela psicologia, como vontade, nasceu muito antes da concretização dela. Então, eu me lembro que há muito tempo eu pensava, nossa, não me parece suficiente a interpretação que eu faço da lei para alcançar a vida das pessoas. Me parece suficiente para resolver problemas tecnicamente, como uma questão de concurso, né? Quando acontece isso e aquilo, você aplica qual artigo de lei. Ok. Então, tecnicamente, eu preciso dos códigos, eu preciso das leis e dos livros que as explicam. Ok. Mas quando eu falo de vidas humanas, me parecia insuficiente a letra da lei, entende? E eu me lembro até, engraçado, esse insight eu estou tendo agora. Eu me lembro que numa época, questionando sobre isso, eu fui fazer um curso de gestão, gestão no setor público. Eu fiz essa pós-graduação na ESAG, aqui de Santa Catarina. E eu fui buscar lá um meio de desenvolver a gestão, porque eu achava que tudo que eu fazia não retratava ainda o resultado que eu esperava. E lá, falando sobre gestão, nós falamos muito sobre pessoas. E aí agora eu me dou conta que quando eu fiz aquele movimento para buscar uma pós-graduação em gestão, é como se eu já estivesse dizendo, as leis não são suficientes, a técnica não é suficiente. Ok, fiz aquele curso, foi muito interessante, assim, muito construtivo, me agregou muito, e continuei as buscas. E nessas buscas, estudando sobre mediação, passei a falar e refletir muito sobre ela, eu me dou conta de que nós não estamos de novo falando em leis, nós estamos falando em pessoas. E no ambiente da mediação, se tem algo que fala fortemente, são as emoções das pessoas. Porque nós todos somos emoções o tempo inteiro, até quando dormimos, porque nós sonhamos, e quando nós sonhamos, nós acordamos com o impacto, muitas vezes, de algo que pode ter sido bom ou não nos sonhos. E os próprios sonhos têm uma razão de ser na psicologia, ou seja, nós vivemos, e enquanto nós estamos aqui com o coração pulsando, enquanto fazemos essa trajetória da vida, essas emoções vão norteando as nossas decisões. E aí nós estamos falando de comportamentos, que são as emoções aparecendo por meio de ações concretas. E aí eu digo sim para algo, eu digo não para algo.
Diante de uma negociação, por exemplo, no ambiente de mediação, alguém resiste a escutar, alguém resiste a aceitar uma proposta se não for do modo como ela quer, eu vejo ali de novo uma emoção. E aí eu pergunto, Quitéria, o que que você aprendeu sobre emoções e sobre o comportamento humano na faculdade de Direito? Nada. Nós não aprendemos sobre o ser humano na faculdade de Direito, nós aprendemos sobre as leis que alcançam o ser humano. Aí eu pensei, opa, eu acho que eu vou encontrar isso na psicologia. E aí busquei encontrar na psicologia algumas dessas respostas. E eu imaginava, Henrique, que ao fazer algumas disciplinas de psicologia, eu compreenderia um pouco mais sobre alguns aspectos que me permitissem transitar pela mediação melhor, falar sobre a mediação, enfim, estudar e compreender a mediação. Não deu outra. Fazendo algumas cadeiras, se abriu um horizonte tão grande, mas tão grande, que todos os temas eram importantes. Falar em casamento era importante, falar em idoso era importante, falar em luto era importante, em suicídio é importante, em consumismo, em tantos problemas que afetam a nossa vida, que eu pergunto assim, Quitéria, por que você não começou a estudar isso antes? E aí o tempo foi passando, e hoje eu estou no último ano da faculdade, com a percepção de que eu aprendi um pouquinho sobre cada um desses assuntos, mas o suficiente para continuar estudando por conta própria, né? Fazendo outros cursos e tudo mais. Então, agora que eu olho para o ser humano de uma forma diferente, porque também tenho uma compreensão dessa dimensão do humano muito diferente daquela que eu tinha antes do curso, aí eu diria para ti, é como se eu colocasse a palavra mediação em caixa alta e em negrito. Porque tudo aquilo que a gente valoriza na mediação é o que a psicologia quer colocar luz. Uhum. Porque quando alguém procura um psicólogo, ele procura razões para compreender melhor a sua existência, a sua razão de estar aqui, ou mesmo para lidar com algum conflito. E o que que o psicólogo faz? Não é o psicólogo que vai dizer o que a pessoa deve fazer, jamais, jamais um psicólogo dirá o que a pessoa deve fazer. O psicólogo trilhará junto com a pessoa um caminho pelo qual ela vai falar, se ouvir e encontrar as respostas. E lá estará o psicólogo junto com ele. Mas muitas vezes essa fala não acontece se não houver uma pergunta. Por isso a gente fala das perguntas socráticas, enfim, da habilidade que o psicólogo tem de, por meio das perguntas, acessar algo que às vezes nem a própria pessoa tem consciência de que está aqui. Pode estar habitando o seu inconsciente ou estar muito bem guardado numa gavetinha que foi trancada lá na infância, ou lá na adolescência, ou no início do casamento, ou numa discussão com um irmão ou uma irmã no ambiente familiar, enfim, em algum momento da sua vida, aquela gavetinha pode ter sido trancada e a chave jogada fora. Então, assim, o psicólogo ajuda nesse processo, essa é a contribuição. E aí eu te pergunto, Henrique, qual é o espaço diante de um conflito mais privilegiado para que as pessoas falem sobre o que sentem, sobre o que esperam, sobre o que desejam, sobre suas necessidades, seus sentimentos, e ouvem também em relação a outra pessoa, né, me referindo agora a uma situação conflituosa, se não o espaço da mediação. Então, tudo, Henrique, tudo que eu aprendo, cada vez que eu estudo mais sobre psicologia, me coloca diante da percepção cada vez mais clara de que sim, a mediação é um espaço nobre, é um espaço muito magno, onde as pessoas envolvidas têm ali essa oportunidade preciosíssima de se valerem do potencial que cada um tem para contribuir com a solução, para ajudar, inclusive, no processo de busca, contribuindo para que ela venha à tona e para que ela aconteça. Então, a psicologia reforça muito isso. E claro, né? Não há como dizer que ela não me transformou muito, né? Em família, eu tenho 4 filhos, e de vez em quando algum filho diz assim, nossa, mamãe, que bom que você cursou psicologia. Porque aí onde antes tinha uma mãe que dizia o que devia ser feito, agora tem uma mãe que pergunta, o que você pensa sobre isso? Né? Como é que você se sente nessa situação, ou se sentiu?
E o que que você espera? O que que você vislumbra disso tudo? Às vezes eles olham para mim e dizem, não, mamãe, eu quero que você diga. Olha só, a semelhança com aquilo que o jurisdicionado diz numa sala de audiência. E eu digo, Uhum. não, vamos conversar. E essa conversa, ela exige tempo, ela exige atenção, tempo e atenção, né? Aquilo que de mais importante nós podemos oferecer aos nossos filhos e às pessoas que amamos. Então, com isso eu digo que sim, eu me transformei como mãe e eu me transformei como juíza também. Hoje, eu posso dizer a cada um de vocês que qualquer palavra dita pelas pessoas envolvidas numa sala de audiência, e eu falo isso porque eu só encontro as pessoas numa sala de audiência, né? Fora isso, eu leio aquilo que o advogado escreveu no processo, né? De uma Uhum. forma técnica. Mas não, agora eu me refiro à fala espontânea das pessoas, aquela coisa orgânica que a pessoa diz a partir do que está sentindo. Todas as palavras importam, todas. Nenhuma palavra é dita em vão. E o tom de voz que carrega a emoção sobre a qual eu falava também diz muito sobre as pessoas. Então, se as pessoas na sala de audiência querem falar um pouco mais, se elas se exaltam um pouco mais, eu dou espaço para que tudo isso aconteça. Inclusive a testemunha, quando a testemunha quer trazer alguma informação a mais, às vezes, sabe o que tem acontecido com alguma frequência? Quando eu passo a palavra para os advogados, o advogado faz a pergunta e a testemunha responde. No início da resposta, ela traz aquilo que o advogado perguntava, mas ela tem mais alguma coisa para dizer. E aí o advogado diz: não, não, é só isso. Eu sempre digo: não, doutor, por favor, a testemunha pode concluir. O que mais que a senhora tinha a dizer? Sempre, sempre, sempre. Então, com isso, se eu puder deixar uma sugestão a cada uma das pessoas que nos assistem agora, valorizem as palavras. Valorizem as palavras ditas pelas pessoas que estão diante de ti. Pode ser a tua esposa, teu esposo, teu filho, tua mãe, pode ser um estranho com quem você cruza na rua. Se ela te disse algo, esse algo composto por algumas letras e verbalizado por ela, diz alguma coisa. Claro que cuidando com a interpretação, porque muitas vezes a gente tem que fazer uma segunda pergunta. O que a pessoa quer dizer com o que ela disse? Essa pergunta também, em muitos casos, quando a palavra é atravessada, quando a palavra é ofensiva, quando ela julga, muitas vezes é melhor que a gente faça a segunda pergunta para acessar de verdade o que ela tinha dentro de si, né? Porque senão os nossos julgamentos ficam trabalhando com o efeito da ofensa e a gente trava, a gente não consegue evoluir mais. Então, perguntar sobre o que a pessoa quis dizer com o que ela disse nos aproxima um pouco do sentido daquela fala e daquelas palavras, né? E se tu me permites, Henrique, já Por que você favor. falou em direito e psicologia, eu queria dizer que numa atividade da psicologia, nós construímos esse coração, que eu queria mostrar para as pessoas. Se vocês perceberem, ele é um coração, né? E como o coração fala das nossas emoções, mas ele tem uma diferença. Ele foi desenhado pelo meu filho, isso aqui tudo é desenhado à mão, imitando a nossa massa cerebral. Então, esse aqui é um encéfalo, aqui nós temos o cérebro, o corpo dessa massa cerebral, para dizer que nós somos razão e emoção o tempo todo. Aquela pessoa que diz, não, agora eu vou deixar a emoção de lado para agir com a razão, ela está se enganando a si própria. Porque nós somos constituídos, né, na nossa própria subjetividade, desse calor que acontece por meio das emoções, né, dessa sensação viva de que nós estamos aqui, de que nós existimos e de que, para além de existirmos, nós sentimos. E nós sentimos o tempo inteiro. Então, somos razão e emoção. Somos direito e psicologia, sabe? Acho que durante todo o tempo. Nossa, quanta riqueza, doutora Quitéria. E se eu tinha alguma dúvida ainda acerca de que a mediação e a psicologia eram irmãs, hoje eu digo que elas são mais do que isso, elas são siamesas. Porque É bem lidamos com isso. pessoas, lidamos com Isso. sentimentos, lidamos com emoções, e nós, do mundo da mediação, precisamos dispor desse conhecimento da psicologia para bem podermos cuidar disso. Então, realmente, o conhecimento, pelo menos básico, de um pouco de psicologia, todos nós, mediadores, precisamos buscar,
porque necessitaremos durante a nossa jornada, durante a nossa caminhada. Mas, doutora Quitéria, eu queria dizer que se dependesse de mim, nós iríamos aqui adentrar noite, amanhecer, porque conversar contigo acerca de um tema que nos é tão caro e num bate-papo tão produtivo, tão iluminado, é algo que não tem hora, né? A gente vai adentrando. Todavia, sei dos seus compromissos, então quero aqui, em nome do Mediadores Brasil, agradecer, em nome de toda a equipe, pela sua disponibilidade, pela sua sempre atenção, pela sua sempre gentileza de nos atender, de conversar conosco e de poder, sobretudo, nos trazer tanto conhecimento para que possamos, através do Mediadores Brasil, divulgar todo esse seu olhar, todo esse seu conhecimento para além das fronteiras de Santa Catarina. Mas também não posso deixar aqui de aproveitar esse momento, Quitéria, de mim, enquanto Henrique, de te agradecer. De te agradecer pelo acolhimento, afinal de contas, você está desde sempre, desde os meus primeiros passos, me subsidiando, me acolhendo, me cuidando, para que toda essa minha trajetória no mundo da mediação fosse possível. Então, eu quero aqui em público, para todo o Brasil, para todos os seguidores, para todos os colegas do Mediadores Brasil, expressar a minha gratidão, o meu enorme respeito, o meu enorme apreço por ti e dizer que realmente fui um privilegiado de poder ter, durante essa minha caminhada, ter tido a oportunidade de te conhecer e de, através de você, buscar constantemente a minha melhor versão. Então, meu muito obrigado. E eu espero que a gente possa, e tenho certeza que assim será, por muitos anos, estaremos aí compartilhando dessa jornada, que é mais do que uma missão. É também aquilo que a gente acredita, é também aquilo que a gente busca enquanto pessoas. Esse lugar onde as pessoas encontrem um pouco mais de amorosidade, um olhar um pouco mais caloroso, porque afinal de contas estamos todos aqui compartilhando da mesma caminhada. E eu sempre costumo dizer que o que nós deixaremos de legado, nós deixaremos para as pessoas que nos são mais caras, que são os nossos filhos. Então, que essa jornada transformativa que eu e você acreditamos e que esperamos poder com ela entregar um legado um pouco mais leve. Afinal de contas, todos sabemos que a sociedade tal qual está não está legal, que a gente precisa transformar, que a gente precisa de novos caminhos. E a mediação talvez seja o nosso propósito para entregar este mundo um pouco melhor do que ele está atualmente. E para isso me foi fundamental poder compartilhar e andar aí ao seu lado. Então, de coração, meu muito obrigado. E deixo aí, então, para as suas considerações finais. Ai, 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 ai. Ai, essa tal emoção, né? Ela me invade profundamente, assim, com uma forma de, uma percepção de gratidão à vida, sabe? Gratidão ao fato de estarmos aqui, ao fato de termos a oportunidade de fazer aquilo que nós acreditamos. E que enquanto nós fazemos aquilo que nós acreditamos, não só nós nos sentimos em sintonia conosco próprios, e aí é natural que a gente faça melhor, porque sempre que estamos sintonizados, nós entregamos o nosso melhor, todo o nosso potencial, né? E esse potencial vai se transformando e aumentando também, mas ao longo dessa jornada a gente vai encontrando pessoas que se identificam, e entre essas pessoas tem você, Henrique. Então, assim, é muito recíproco esse sentimento, sabe? De que esse encontro faz muito sentido. Faz muito sentido em prol da causa que nós acreditamos, chamando essa causa de propósito, mas faz muito sentido como legado. Eu acho que essa palavra que você usou, ela diz tudo. Muito mais do que herança, nós não temos que preocupar com o que nós deixaremos materialmente. Nós deixamos um legado, e esse legado nós não deixamos depois que nós partirmos só. Nós deixamos enquanto estamos aqui. Nós deixamos com o nosso exemplo. E você falava que nós deixamos fundamentalmente para as pessoas que nós amamos, que são os nossos filhos, porque com o papel da educação vem essa grande importância da atuação do pai e da mãe.
e de todos os familiares próximos, né? E me vinha à mente que, para muito além disso, eu tenho a mais absoluta certeza de que o modo que cada um de nós tem de ser serve de inspiração para muito mais pessoas do que nós imaginamos. Então, esse exemplo que se dá a partir da nossa conduta, e por que não dizer, a partir daquilo que nós acreditamos também, porque a gente espelha o que nós acreditamos, o que nós acreditamos vem espelhado no nosso olhar, vem espelhado no nosso tom, né, com que falamos, vem espelhado nas palavras que nós usamos para falar sobre qualquer coisa. A gente pode falar sobre um tema técnico, a gente vai falar também com amorosidade, porque é como eu disse antes, a mediação tem muito mais a ver com o modo de ser no mundo, do que com técnicas ou com respostas que possam explicar como desenvolvê-la, né? É muito melhor ser do que saber como desenvolvê-la. Então, com tudo isso, eu te agradeço imensamente por essa oportunidade tão maravilhosa. O tempo passa sem que a gente perceba mesmo. E dizer que é um grande legado que você e toda a equipe do Mediadores Brasil está deixando. O que nós encontramos no Mediadores Brasil é um verdadeiro portal de ideias, de desabafos, de angústias, de perguntas, mas enfim, todas elas muito bem refletidas pelas tuas palavras e de todas as pessoas que junto contigo trazem um pouco da sua experiência, do seu saber, do seu conhecimento, para que nós, quando eu digo nós, é a humanidade, nós que assistimos, seja pelo Instagram, no teu perfil, Mediadores Brasil, seja no YouTube, quando nós assistimos tudo aquilo que você traz, e também com as frases, com toda a contribuição que a gente vê pelo Mediadores Brasil, a gente se transforma um pouquinho mais em direção àquilo que a gente acredita, porque nós acreditamos juntos, né? Então, fazer essa via, né, transitar por essa via juntos, é um grande privilégio, junto contigo, Henrique, junto com toda a equipe do Mediadores Brasil, e junto com todos vocês que nos assistem, né? Então, acho que isso verdadeiramente dá sentido à nossa existência. Então, muito obrigado por essa oportunidade. Obrigado, nós. Um grande Um abraço. Tudo abraço de bom. e até breve.